Olá pessoal, vamos continuando com a nossa aula de Química Orgânica. Na outra aula a gente viu o começo da função éter, algumas de suas da nomenclatura, algumas partes da nomenclatura, e agora a gente vai ver a aplicabilidade na nossa vida, a presença deles, as propriedades, características, tudo que a gente precisa, certo? Então, quando se fala em éter, o mais comum que a gente conhece é o éter etílico, é o que a gente chama de etoxetano, certo? Que é vendido, ele é vendido até em farmácia, é usado normalmente como solvente no laboratório. Ele começou a ser usado como anestésico, né? No laboratório a gente usa como solvente, mas a principal função dele é anestésico. Em 1842, só que devido ao mal-estar que ele provocava após a anestesia, ele foi substituído por outros anestésicos nas cirurgias, que eram mais eficientes, na verdade. Ah, Quando a gente passa o éter sobre a pele, existe uma sensação de frio. Isso ocorre porque a temperatura de ebulição do éter é em média um pouco maior que 30 graus, acho que não chega a 40. O que acontece é que, por conta dessa baixa temperatura de evaporação, ele evapora com muita facilidade. Quando a gente tem contato com ele na pele, ele vai evaporar e para isso ele precisa absorver energia, consequentemente, ele vai deixar a superfície da pele um pouco menos aquecida, digamos assim. Ele também provoca a diminuição da sensibilidade da pele, tornando menos dolorosa a picada de agulha, injeções e tudo mais. Atualmente, ele é muito usado como solvente, tanto no laboratório quanto na indústria, principalmente produção de tintas, de alguns compostos orgânicos poliméricos, tudo isso na indústria química. No caso, por exemplo, ele pode ser empregado na extração de óleos, gorduras essenciais, perfume, né, para você ter uma evaporação mais eficiente. O grande perigo no uso do éter é a sua inflamabilidade. Ele queima muito fácil, então se, se ele entra em contato com a pele e por acaso ocorre algum acidente com chama, ele pode queimar muito fácil e com um aquecimento muito intenso, ele é muito poderoso. Um outro éter de grande importância na atualidade é esse aqui, o MTBE, que é o metoxetilbutano, que é esse aqui. Ele é utilizado como antidetonante da gasolina. É basicamente uma forma de controlar a queima do combustível, né, para a questão de segurança. Eles também estão presentes em compostos naturais, por exemplo, aqui eu tenho o eugenol, que é o óleo do cravo da Índia. A gente já viu esse eugenol aqui na função fenol, né? Lembra que essa parte aqui, ó, da cadeia representa a função fenol. Uma coisa interessante de se falar é que muitos compostos orgânicos eles têm mais de uma função química. Então, por exemplo, aqui esse composto tem a função fenol, tá aqui, ó, e eu tenho também, se eu traçar isso aqui, ó, eu tenho a função éter, porque eu tenho carbono de um lado, carbono do outro, oxigênio no meio. Isso é a função éter, certo? Então é muito encontrado o eugenol na essência de cravo da Índia, aquele cheiro que a gente sente do cravo da Índia é proveniente em parte desse composto. Também na vanilina, que é o cheiro da baunilha, utilizado em sorvete, ah, alguns tipos de alimento, na culinária e tudo mais, certo? Que tem essa estrutura, se vocês observarem, ele vai ter aqui, a gente não viu ainda, mas isso aqui é a função aldeído, isso aqui é a função fenol, isso aqui a função éter, certo? Então a gente tem mais de uma função orgânica aí no mesmo composto, ok?
Uma outra aplicação prática é a utilização como solventes inertes no laboratório, certo? Então, é muito, ele é muito aplicado também nos anestésicos e também é utilizado em algumas drogas ilícitas, né? Então, que torna o composto um tanto perigoso, digamos assim, certo? Essa função hétera não tem muito o que se falar, a gente já viu a parte da nomenclatura, algumas aplicações, e a nomenclatura, só voltando rapidamente, não tem muito segredo. É pegar a parte, caso a molécula não seja simétrica, como essa aqui, é pegar a parte que tem menos carbono, usar o prefixo que a gente já viu em todas as funções orgânicas, desde hidrocarboneto, usar o prefixo, depois oxi, depois o nome da outra parte maior. Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, esse éter, eu posso, como ele tem dois carbonos de cada lado, ó, dois carbonos de cada lado, são iguais. Então eu vou aqui, um lado tem dois carbonos, então eu vou aqui et oxi, né? Oxi. E depois etano, porque o outro lado também tem dois carbonos, certo? Então eu vou, deixa eu aumentar aqui, etoxi, etano, certo? Com isso a gente finaliza a parte de éter e agora a gente vai para a nova função oxigenada, que são os aldeídos e cetonas. As cetonas são bastante conhecidas no nosso dia a dia, mas os aldeídos nem tanto, apesar de terem muitas aplicações, né? Então, primeiro vamos falar dos aldeídos. Vamos fazer assim, a gente separa aldeído, fala rapidamente dos dois, depois a gente fala dos aldeídos, depois a gente fala das cetonas, para ficar mais fácil de entender. Apesar de serem bem parecidos com relação ao grupo funcional. Veja só, os aldeídos são compostos orgânicos que possuem esse grupo aqui, ó. Eu tenho carbono, dupla O, H e um outro cadeia de carbono aqui. Aldeídos. E as cetonas tem esse grupo aqui, ó. A diferença do aldeído para a cetona é que no lugar aqui do hidrogênio eu tenho outra cadeia de carbono, ó. Carbono, carbono. Então, tenho C dupla O, carbono, carbono. O grupo funcional dos aldeídos pode ser usado também dessa forma. Ó. Por isso que eu falei aqui, ó, CHO, tá vendo? Ó, aldeído, ó, CHO, certo? E é denominado aldoxila ou metanoíla ou formila, enfim, o que a gente mais usa é aldoxila. Já o grupo funcional das cetonas pode ser abreviado dessa forma aqui, certo? E é denominado carbonila. A gente vai ver muita carbonila ainda nos ácidos carboxílicos e ésteres, certo? Mais para frente. Então, como a carbonila está presente também nos aldeídos, costuma-se chamar aldeídos e cetonas como compostos carbonílicos. A gente pode também chamar isso aqui de uma carbonila, tá? Mas para diferenciar a gente usa uma aldoxila, que não tem problema nenhum. Então veja só, os principais tipos de aldeídos. A gente pode ter o aldeído mais simples, que é o formaldeído, que é o formol, utilizado para conservação de cadáveres. Daqui a pouco a gente vê um pouco das aplicações. A gente pode ter aldeído alifático, que é, ao invés desse hidrogênio aqui, ó, eu tenho uma cadeia de carbono, pode ter um ou vários carbonos. Eu posso ter aldeídos aromáticos, né? Aqui eu teria um aromático no lugar de um alifático como aqui. No caso das cetonas, eu posso ter uma cetona alifática, que é uma cetona de cadeia normal, ó, duas partes de carbono. Posso ter acetonas aromáticas, que tem dois aromáticos um em cada lado. E eu posso ter cetonas
mistas, que eu tenho aromático e alifático. Vamos ver isso aí aqui na prática. Deixa eu apagar tudo isso. Então, por exemplo, aldeídos, vamos lá. Então, por exemplo, H. Aqui eu tenho um aldeído alifático, certo? Porque eu tenho aqui um carbono, aqui ó, que está ligado a esse grupo aldeído aqui, certo? Se eu tiver um aromático, eu vou ter um aldeído aromático, certo? Se no lugar desse hidrogênio aqui for um carbono, aqui eu já não tenho mais um aldeído, eu já tenho uma acetona. Ó. Veja só. E se eu tirar esse aromático aqui, eu tenho uma acetona alifática, certo? Então, temos aí vários tipos de aldeídos, vários tipos de cetonas, certo? Vamos seguindo, que a gente vai ver isso na parte de nomenclatura. Então, a nomenclatura dos aldeídos é feita com a terminação "al". Então, ó, lembra, vou colocar aqui. Então, álcool termina em "ol", etanol, por exemplo. O éter tem primeiro grupo, né? Quer dizer, um grupo menor, vamos botar aqui grupo menor, oxi, depois grupo maior, certo? Os fenóis é fenol, ou aquela nomenclatura que eu mostrei para vocês na outra aula, mas no geral a gente conhece como fenol. Os aldeídos a gente termina em al, alde e aldeído. E as cetonas a gente termina em ona, de cetona, ona de cetona. Então, ó, al de álcool, al de aldeído, ona de cetona, certo? Então, al de aldeído. A cadeia principal é a mais longa do grupo, que está ligado nesse radical aqui, CHO, certo? E a nomenclatura usual dos aldeídos vem basicamente da nomenclatura dos ácidos carboxílicos, que eles são derivados de ácidos carboxílicos, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, tenho dois carbonos, et, só tem ligação simples aqui, ó, só. Essa ligação dupla do oxigênio não conta, certo? Então, an, na ligação simples, e por ser um aldeído, termina em al. Então, etanal, ou aldeído acético. Mas a gente vai usar a nomenclatura oficial da IUPAC, como todos os outros, certo? Então, etanol. Partindo aqui para o próximo, quando eu tenho uma cadeia maior, como essa, então essa daqui vai ser a minha cadeia principal se eu tiver ramificação, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma ramificação. E para numerar, não tem muito estresse, não tem muita complicação, porque a gente vai começar a numeração do carbono do aldeído, partindo dele para a esquerda, né? Ou para o lado que tiver o restante de carbonos, mas ele começa dele. Então, carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 3, aqui, ó, nessa posição, eu tenho o grupo metil, certo? Então, eu tenho aqui 3 metil but, porque essa cadeia principal tem 4 carbonos, an, porque só tem ligação simples, e al, porque é um aldeído, certo?
Nesse caso aqui, são nomes particulares, são casos particulares que a gente tem. Então, eu tenho aqui o benzaldeído, né? É um caso especial. Certo? Vamos seguindo aqui. Por exemplo, aqui, ó, prefixo et, certo? Prefixo et. Por que prefixo et? Número de carbonos. Tem 2 carbonos, ó. 1, 2. Então eu vou aqui et. Intermediário ou infixo, que é o tipo de ligação, só tem ligação simples, então aqui. E o sufixo, que é a função. A gente já viu mais de uma função, a gente já sabe que elas são diferentes e, portanto, elas têm que ser identificadas de formas diferentes. Portanto, aldeídos terminam em al. Então, etanal, certo? Todos os aldeídos vão terminar em al. Aqui é só uma forma de demonstrar para vocês a mais de uma maneira que existe de escrever a fórmula dos aldeídos. Veja só. Aqui eu tenho dessa forma, né, que eu estou demonstrando todas as ligações presentes na cadeia. Eu posso resumir dessa maneira. Eu posso escrever isso aqui dessa forma. Normalmente a gente escreve dessa forma aqui, ó. A forma mais comum da gente fazer isso, ok? Então, a gente dá uma parada aqui nessa parte de nomenclatura de aldeído. E aí na próxima aula a gente vê as cetonas, nomenclatura das cetonas e as aplicações, tanto de aldeído quanto de cetonas, ok? Então, por hoje é só.